Muito bem, meu querido, minha querida, juntos aqui mais uma vez, naquele vídeo quinzenal, e o Senhor colocou no meu coração para preparar para vocês, seus familiares, amigos, colegas de trabalho, para o povo também cristão, né, da igreja, aqui na Inglaterra, na Espanha, Portugal, Cabo Verde, Guiné-Bissau e principalmente aí no Brasil, que talvez seja o maior número, né, de amigos, irmãos em Cristo. Vamos falar mais um pouco sobre os planos de Deus, né, as bênçãos de Deus para as nossas vidas. O Senhor colocou isso no meu coração. Eu não me dirijo especificamente para uma determinada denominação, não é? Eu me dirijo para você, que é uma pessoa como eu, que tem no coração o desejo de conhecer um pouco mais das coisas de Deus. Eu sigo a Bíblia Sagrada, isso eu não abro mão, por questão de um princípio meu. Eu já andei em outras denominações religiosas, oficiais e nem oficiais, e encontrei o meu caminho, né? Encontrei a minha vida quando eu decidi investir em Jesus Cristo, né? Antes do nome da denominação, eu resolvi dotar, né, o meu investimento em Jesus Cristo, né, que é o Senhor, né, da igreja. Ele fez tudo pela nossa vida. O maior plano do mundo foi ele que fez. Então, eu quando preparo esses vídeos, o desejo é apenas de gerar um pouco mais de conhecimento, não só para vocês que estão vendo e ouvindo, mas também para mim, porque cada vez que eu ministro, que eu preparo o que eu vou falar, eu normalmente eu trago um pouco disso para a minha vida, né? Me faz muito bem. E a Bíblia, eu acho ela tão atual que ela é colocada no contexto que vivemos hoje, com livros, com coisas que aconteceram séculos atrás. É tremendo porque ela é viva, né? A palavra fala que ela é viva. Então, realmente, se ela é viva, ela é atual e está conosco, né? Como esteve no princípio com aqueles, né, que ali estavam, né? Então, é uma alegria muito grande, um desejo muito grande. Eu oro ao Senhor sempre para me dar a palavra certa. Normalmente eu trago uma palavra que eu já dei para a minha congregação aqui, que eu estou à frente dela ainda por alguns meses, e, e depois compartilho no vídeo. Dessa vez está sendo ao contrário, porque nós tivemos uma visita de um pastor aqui neste último sábado, um pastor inglês, e pronto, e o que eu vou trazer hoje, talvez no mês que vem, eu traga para a congregação aqui de Durham, aqui no Norfolk, aqui na Inglaterra. Mas é a palavra de Deus, ela não muda, ela transforma assim de um para outra etapa, né, do seu pronunciamento, do seu ensino, mas ela é a mesma, ela não muda. E ela foi feita para que nós pudéssemos ter uma vida melhor aqui na Terra, né? Nesse espaço tão pequeno de tempo que nós temos, né? Hoje eu quero falar sobre, o tema está no livro de Provérbios. Se você abrir a sua Bíblia ali pelo meio do Velho Testamento, né? Tem os livros, né? Jó, né? Tem os Salmos e tem o livro de Provérbios, né? E Provérbios, fala-se muito de Salomão, e realmente ele escreveu muitos provérbios, mas também tem de outras pessoas que participaram, né, da escrita deste livro. O cerne dele, né, o equilíbrio dele, fala-se sobre a sabedoria. Isso foi muito explorado depois no Novo Testamento, né, pelos apóstolos, né, evangelistas, né, dos 4 primeiros evangelhos, depois por Paulo, o apóstolo Paulo, nas suas inúmeras cartas, que a maior parte do Novo Testamento são cartas paulinas, e finalmente outros se manifestaram. Tiago, próprio irmão de Jesus, que no ministério de Jesus não aparecia ninguém da família dele, até porque havia uma certa resistência, mas isso é uma história longa. Mas depois que a igreja começou a ser perseguida e muitos saíram,
de Jerusalém, e que foi o grande passo para a expansão do cristianismo no mundo, Tiago se tornou um grande líder, o irmão de Jesus, e escreve uma carta, um livro aqui nessa Bíblia também, mais lá para o final, depois das cartas de Paulo, depois do livro de Hebreus, e vem o livro dele. E ele fala um versículo com muita propriedade, eu vou até trazer ele aqui antes de Provérbios, você anote aí para você ver depois. É Tiago, capítulo 1, o verso número 5, e diz assim na palavra de Deus: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Então, se você quer ter a sabedoria de Deus, nós falamos sobre Salomão no vídeo passado, não sei se vocês assistiram, viram, né, e lembram, que Deus pergunta a Salomão: o que é que você quer que eu te dê? E ele pede a sabedoria, e pede o conhecimento para poder cuidar daquela nação da qual ele se tornara rei, substituindo o seu pai, sucedendo o seu pai, o rei Davi. Então, o Tiago fala aqui: você necessita da sabedoria, peça a Deus, e Deus dá liberalmente. Deus não guarda, não esconde um pedaço, não. Ele dá liberalmente, ele dá toda a sabedoria necessária, que é concedida àqueles que querem. Mas você precisa dar esse passo. As coisas de Deus funcionam assim. O principal ele já fez, ele já deu a vida de Jesus Cristo em meu favor e seu favor. Mas você tem que pedir a ele, mesmo coisas quando ele sabe que você vai pedir. Quando você ora pedindo alguma coisa, Deus sabe o que você vai pedir. Mas ele gosta de ouvir a tua petição. Quando é um clamor, sabe? Quando é o choro, quando é a amargura, a dor de algo muito forte na nossa vida, principalmente a dor da morte. A dor da morte é duríssima. Não é? Um ente querido, se for, qualquer deles, uns em uma condição pior do que a outra, mas são momentos muito difíceis. E Deus, ele está sempre ali, disponível. Deus está sempre querendo fazer alguma coisa pelos seus. Mas ele gosta que haja esse relacionamento, que haja essa aproximação, uma comunhão que ela é individual. Não é a igreja que vai te dar essa comunhão com Cristo, não é a sua esposa, não é o seu marido, não são seus irmãos em Cristo, seus colegas de trabalho, seus familiares. O relacionamento de Deus é individual, a salvação é individual. Ninguém é salvo por causa do marido, ou por causa da esposa, ou por causa do pastor. Não. A pessoa é salva quando ela reconhece que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, que ele morreu por ela, né, por essa pessoa. Então, a salvação vem daí. É um princípio, né, que vem daí. O principal para obter já foi dado, que foi a morte de Jesus Cristo. Ele morre em favor dos nossos pecados. E a partir de então, está sendo liberado o nosso acesso para a vida eterna. Infelizmente, nós vivemos, né, no mundo, e todas as pessoas antes de nós e as que vierem depois de nós, elas vivem na perspectiva da vida terrena. E é normal, porque nós estamos aqui, né, nós somos seres viventes, né? Nós somos filhos de Deus, do Deus vivo. Então, nós temos a perspectiva de viver aqui a vida terrena. Mas ela é muito rápida. Então, nós temos que nos preparar também, temos que conhecer, né, temos que estar assim, ligados com Deus. A Bíblia fala muito que é ligado na terra, é ligado no céu, né? Então, nós temos que estar assim, nessa fase, né, da nossa vida, para o resto da vida que Deus nos conceder, nós temos que estar preparados para isso daí. Porque vai chegar um dia e nós temos que estar diante de Deus, né? Mas aí já não vai ter mais esse problema que nós temos aqui da terra, essa dor, né? Essa enfermidade, né? O pecado, não vai ter mais nada disso, porque nós já estamos recebendo o prêmio. Mas para ter esse prêmio, antes disso, nós estamos aqui na terra e vamos ter situações, e muitas delas doloridas, como falei agora há pouco, inclusive em relação à morte, né? Que talvez seja a pior experiência que alguém tem em relação à sua vida terrena, de alguém próximo, querido. Normalmente é o papai e a mamãe que morrem primeiro, ou o cônjuge, né, dependendo da idade do casal, mas às vezes também tem mortes trágicas, né, mortes que causam um impacto muito maior por não estarem mais ou menos na ordem da lógica daquelas coisas. Mas Deus tem essa sabedoria que Salomão pediu e que está aqui no livro de Provérbios também, que vamos ler alguns versículos. Ele nos dá essa sabedoria, nos dá esse conhecimento,
para que possamos crescer nesse tempo que nós estamos aqui na Terra. Ele não está nos ensinando as coisas do céu. Isso já foi ensinado através de Jesus Cristo, né? Mas ele está nos preparando para as coisas aqui da Terra. Ele está nos dando os instrumentos. Nós vamos ver isso no texto sagrado. E é muito importante que nós estejamos atentos a esses detalhes, né? A Bíblia Sagrada tem todas as respostas, né? Nós, às vezes, não aceitamos, é uma realidade. Nós, às vezes, dizemos, não, isso para mim não me convence. E é natural que isso aconteça, porque a nossa limitação intelectual é muito grande. Por maior que seja a nossa capacidade, né, cognitiva, né, não sei se é esse mesmo termo, nosso conhecimento, nosso saber, por maior que seja, ainda assim, nosso conhecimento é muito limitado. É muito limitado. Então, nós temos que nos conformar com as coisas que nós temos no mundo, que conhecemos, que fazemos, é glorificar a Deus e procurar, através dos ensinos da palavra dele, seguir o máximo possível que pudermos aquilo, né, para que sejam amenizados os problemas, porque nós temos problemas, eles virão os problemas. Ser cristão, né, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, não significa que acabaram os problemas, não, muito pelo contrário, às vezes até aumentam. Né? Não é porque o Senhor permite, não, quer que você tenha problema, não. Permitir, às vezes, até acontece, porque nós duvidamos, nós distorcemos, né? Nós desobedecemos, e às vezes vem a prova. E a prova pode ter sido permitida por Deus para nosso crescimento, né? Para que nós possamos também um dia estar ajudando outras pessoas em situações semelhantes pela qual passamos antes. Então a sabedoria é essa base. E ali Tiago fala, peça a Deus que ele dá liberalmente, e dá mesmo. Salomão pediu milhares de anos antes, 600 anos antes talvez, agora não me vem o número certo, mas é por aí. Pediu Salomão também a Deus, quando ele fala, quer que você quer que eu te dê, e foi o tema, né, do nosso último vídeo, e eu perguntei para você e pergunto para mim mesmo, e talvez nós sempre peçamos coisas que não são aquelas que são as mais necessárias para a nossa vida aqui na Terra. Mas isso é da natureza da nossa alma. Mas vamos então à palavra de Deus, em Provérbios. Anote aí se você não tem uma Bíblia e se você prefere, né, acompanhar depois, ler depois o texto. Provérbios capítulo 2. A excelência da sabedoria é o subtítulo que eu tenho aqui na minha Bíblia, que antecede o capítulo 2 e fala assim, filho meu, é o Senhor falando conosco, nos chama de filho. Às vezes os nossos pais nem nos chamam de filho, né? Já conheci algumas situações assim. Mas a Bíblia diz que se seu pai ou sua mãe te ignorar, Deus não te ignorará. E começa assim essa parte do capítulo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Primeiro ele pede licença. Olha que Deus maravilhoso. Se aceitares as minhas palavras, ele não te obriga. É o livre-arbítrio, isso é muito sério na vida nossa. Quando acontecem as coisas que não deveriam acontecer conosco, por nossa desobediência, por nossa teimosia, pelo nosso pecado, nós não podemos reclamar de Deus. Nós não podemos reclamar de Deus, porque ele não invade a nossa vida. Ele poderia fazer isso, ele é o Criador. Mas ele não invade a nossa vida. Ele é muito educado, ele é muito amoroso. Ele fala, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Aí já fala assim, ó, e guarda no teu coração. Ninguém vai ver, só ele. Aceita a palavra do Senhor e esconde no teu coração os mandamentos dele. E continua, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. Veja bem, vou repetir, é muito interessante esses primeiros versículos do capítulo 2. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. Se você dá a chance da sabedoria de Deus estar na tua vida, você caminhar com ela, você usar, você praticar ela no seu dia a dia, entende? Ela virá, ela estará contigo.
ela caminhará contigo, e assim são as coisas de Deus ao teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento. Então você chama a sabedoria para você, e o entendimento vem ao teu coração. A palavra de Deus fala que do coração é que procedem todas as coisas de Deus. Tremendo, né? Passou aí agora o nosso querido pastor David, está aí na sala do lado. Estamos aqui na Igreja Batista de Durham. É um querido irmão do Senhor e pastor aqui da congregação inglesa. Continuamos. É o verso 3. E se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz. Você viu, né? O Salomão, ele pede sabedoria e pede conhecimento, e é inteligência, é o saber, né? Então fala assim, se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, Senhor, me dá a sabedoria. Fala com o Senhor, na sua oração com Ele, no momento que você esteja com Ele. De preferência é algo pessoal, mas você pode fazer isso aonde você estiver. Dá-me sabedoria, Senhor. Dá-me o entendimento, dá-me o conhecimento para que eu possa mudar essa situação, para que eu possa sair dessa, vamos assim dizer, uma linguagem mais conhecível, né? Se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurarem, olha o nível que ele está colocando a sabedoria, é algo muito precioso na vida da gente, como a prata, como os tesouros, né, o ouro, etc. Elas são no mundo real, né, em termos de valores, em termos comparativos com valores, né? Se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Eu sempre oro para que as autoridades no Brasil tenham temor e tremor diante de Deus. Mas esse temor aqui que a palavra de Deus fala, não é você ter medo de Deus. Você não pode ter medo de Deus se você não anda em pecado. Você não pode ter medo de Deus se você não faz coisas erradas. Você tem que ter o temor de respeito, porque Ele é o Criador, porque Ele está acima de todas as coisas. Então, você não pode ter esse temor de medo. E o tremor é pela grandeza dEle. Você não treme diante de nada. Normalmente, quando você tem medo, você treme, né? Entende? Mas você não pode ter isso de Deus. A relação de Deus é de pai e filho. A relação de Deus conosco é de um pai amoroso para um filho amoroso, mesmo às vezes quando o filho não é. E às vezes o pai precisa aplicar, né? Aplicar como chama? A liderança de ser pai, né? Entende? Ser duro na hora que tiver ser duro, dizer não. O grande mal dessa juventude, dessa que está crescendo hoje, é que quando eles eram menores, eles não receberam, não ouviram o não dos papais e das mamães. Tudo é permitido. E eles ficam depois adolescentes e jovens e adultos que não aceitam negação de nada, que não aceitam ser interrompidos, que não aceitam ser embrecados diante de suas ações, suas atitudes no mundo em que vivem. Isso é que o mundo está vivendo, isso é que a juventude está impondo às famílias do mundo. Por isso que há tanto problema no meio familiar. Eu recebo sempre pessoas para conversar sobre isso, né, sobre o comportamento dos filhos, e a própria escola, infelizmente, está ajudando a isso se materializar como se fosse uma coisa normal, e não é. E não é. Então, nós temos que ter essa sabedoria, nós temos que ter esse conhecimento de Deus para podermos estar recebendo dessa porção na nossa vida. Deus está apto, pronto para nos dar o melhor do conhecimento, o melhor da sabedoria para podermos aplicar, e em todas as áreas. Eu estou falando aqui de filhos, de relacionamento, mas em todas as áreas da nossa vida. Nosso comportamento social, com os nossos vizinhos, o nosso local de trabalho, tudo nós temos que estar atentos, porque no dia a dia, tudo isso pode estar interferindo na nossa vida e não estamos absorvendo aquilo que Deus quer para termos uma caminhada maior. Então, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Quando você conhece a Deus,
quando você tem o entendimento, né, tem o temor do Senhor, você não tem medo. Porque esse relacionamento vai te mostrar claramente que Ele te ama como Ele ama aos filhos dele, como um pai ama o filho. Então só tem que temer e tremer diante de Deus os que estão em pecado, os maus, os que não obedecem principalmente. É isso que diz a palavra de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. É Ele que dá, é Ele que proporciona isso para nós. Muitos questionam, e isso é normal que aconteça na nossa vida. A sabedoria eu adquiri porque estudei muito, fiz universidade, fiz pós-graduação, fiz doutorado. Tudo bem, parabéns. Você tem que lutar mesmo, se você quer aquilo na sua vida, você tem que lutar mesmo. As coisas fáceis, elas vêm fáceis e vão facilmente também. Mas você tem que compreender que por trás de você existe algo maior do que esse conhecimento seu, do que todas essas coisas que você busca e todas as coisas principalmente que o mundo oferece. É natural e você tem que desfrutar essa situação mesmo. Mas você tem que compreender que sem Deus você não vai muito longe. Eu estou cansado, eu já vi várias vezes e já soube muitas vezes de pessoas que chegaram num nível de conhecimento tal que perderam o equilíbrio, a razão de ser. Outros que chegaram a um topo de carreira, de poder, com todo o conhecimento que obteve, com toda a qualificação que tinha, e se afundaram nas drogas, porque já nada mais agradava a ele. Jamais nada lhe dava prazer, equilíbrio, bom senso, porque ele extrapolou pela sua conta própria, né, pelo seu querer, aquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos. Ele deixou de seguir o ensino, a sabedoria, o conhecimento, a inteligência que está aqui dita neste livro de Provérbios. Ele deixou de fazer isso em favor das suas decisões, das suas ações, no meio onde ele vivia. E é aí onde entra o maligno. O diabo, ele não se apresenta como ele é, horroroso, mau, feio. Não, ele não se apresenta assim. Ele disfarça para poder se aproximar. Somente os jovens, né, na esfera das drogas iniciais, da própria bebida, né, do sexo, né, sem controle, sem limites, ele se apresenta de maneira atraente, bonita, cheirosa, gostosa. É assim que ele se apresenta para os jovens, para que eles possam cair no pecado, para que eles possam ter esses problemas na sua vida, né? Assim, mais facilmente serem laçados pelas mentiras do diabo. E aqui a palavra de Deus diz, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca é que vem a inteligência e o entendimento. Nós não vamos ver aqui na Bíblia Sagrada, nós não vamos ver na boca de nenhum pastor, presbítero, diácono, evangelista, apóstolo, padre, bispo, nós não vamos ver nenhum ensinamento para o pecado, nós não vamos dar nenhuma palavra da Bíblia que não existe até, apesar de por aí já estarem fazendo Bíblia, suprimindo artigos, versículos, perdão, onde se fala do pecado. Pecados de ordem pessoal das pessoas, que vão contra a vontade de Deus, estão escrevendo Bíblias suprimindo esses versículos. Isso é a atividade do diabo. Esse sim mete medo, mas ele está sob o comando de Deus, ele está nos últimos tempos, e cada vez, quando se aproximar mais o fim dele, ele vai chacoalhar mais o povo de Deus também, e todos aqui na terra, porque ele só sabe, como diz a Bíblia, ele só veio para matar, roubar e destruir. Está lá no Evangelho de João. E ele quer sempre atingir a família. E quando os cônjuges, né, o papai e a mamãe da família, eles não têm esse entendimento, eles não buscam a inteligência, a sabedoria de Deus para as suas vidas, muitas vezes o próprio relacionamento começa a fracassar. Há muitas dificuldades no relacionamento e nós, às vezes, temos que aconselhar casais nessa esfera daí. O próprio relacionamento pessoal dos pais com os filhos também estão deteriorados.
os filhos não obedecem, os filhos confrontam, né, afrontam as ordens do pai e da mãe. As escolas hoje não estão preparando crianças para serem submissas a seus pais, estão preparando para serem adversários dos seus pais. É uma realidade no mundo, porque a Bíblia diz, e ela não esconde, nós temos que ter o conhecimento de Deus para sabermos diferenciar essas coisas. Aqui na palavra de Deus que eu estou lendo para você, neste livro agora, também diz que o príncipe deste mundo é Satanás, é o diabo, é o nosso inimigo comum, é o inimigo de Deus, é o inimigo da família, é o inimigo da igreja de Cristo. Está aqui na Bíblia, a Bíblia não esconde isso. A Bíblia diz que o mundo jaz do pecado. E é o que está se oferecendo aí no mundo. Basta você ir na rua, em qualquer esquina, ligar um canal de televisão, você vê aqueles programas. O mundo jaz do maligno e o príncipe deste mundo é o diabo. Mas aí vem a sabedoria de Deus. Aí vem o entendimento, o conhecimento e principalmente a obediência. Que a maior parte dos problemas que acontecem com as pessoas é por desobediência. É uma realidade. Aí vem o problema, vem a queda, vem a dor, vem a enfermidade, vem o fim do casamento, o divórcio, né? Vem a prostituição, vem a droga. Tudo que não presta, tudo que não é ligado com Deus, com a palavra de Deus, com a sabedoria de Deus, com o conhecimento de Deus, com a inteligência de Deus, todas essas porcarias do mundo se aproximam da nossa vida quando nos apartamos de Deus. Se aproximam de nós quando nós não obedecemos aos ensinos de Deus. E é isso que o diabo quer. Ele não gosta que eu grave esse vídeo com alguns ensinamentos da palavra de Deus, porque isso pode fazer você mudar a sua vida, se você está numa fase dessa da sua vida. E ele não quer. Mas apesar do príncipe deste mundo, né, do mundo ser governado pelo diabo, quem governa a nossa vida é o Deus dos exércitos. É Jesus Cristo que entregou a sua vida em nosso favor. Ele não quis saber que tipo de pecado eu tinha, que tipo de pecado você tinha. Ele simplesmente morreu por causa desse pecado. Ele deu a sua vida por causa desse pecado. E esse é o grande plano. Esta é a essência da nossa vida aqui na Terra. Nós não podemos buscar mais nada além disso para a vida eterna. Porque esses 80, 70, às vezes menos, às vezes mais anos de vida que nós temos aqui passa muito rápido. Milhares e milhares de pessoas, pastores, evangelistas, já falaram dessa mensagem anos atrás, séculos atrás. E essa mensagem vai ser repetida até quando Cristo voltar. A Bíblia vai continuar aberta. A Bíblia vai continuar ensinando. Deus vai estar disponibilizando a sabedoria do alto para quem quiser. Mas ele não obriga, como começa aqui o capítulo 2 de Provérbios. Filho meu, se você aceitar a minha palavra, ele pede por favor, ele pede licença para entrar na sua vida. Veja que Deus cavalheiro, que Deus democrata. Ele não invade a sua vida se você não convidá-lo para fazer parte da sua vida. Se aceitares a minha palavra e esconderes contigo os meus mandamentos, ou seja, recebe, aceita a minha palavra. E quando você receber, quando você aceitar, esconde ela. Onde é que você vai esconder a palavra de Deus? No seu coração, na sua mente. E aí as coisas vão melhorar na sua vida. E até quando forem coisas difíceis, momentos difíceis que você atravessa na sua vida, você vai ter o consolo, a mão, o ombro amigo do Senhor para te amparar, para te ajudar. Você vai ter a igreja, vai ser os irmãos, as irmãs em Cristo que vão estar orando por você, intercedendo por você, qualquer que seja a área da sua vida. E assim nós seguimos em frente. E assim é que nós passamos por essa terra. Porque o melhor de tudo, o maior presente de tudo isso aí, a conclusão de tudo isso, vai ser no céu. É na eternidade. É o paraíso de Deus que está
ofertado para cada um de nós. E como sempre repito, é um plano que não tem fim. Ele só vai se encerrar no dia que Jesus voltar a buscar a sua igreja, o corpo de Cristo, as pessoas. Só aí esse plano vai ser interrompido. Então a chance está sendo dada para todas as pessoas. Não importa que religião você é, que denominação você frequenta, ou se você é um ateu, se você não crê em Deus, não importa. Ele te ama como você é. Ele não faz acepção de pessoa. Às vezes nós fazemos, infelizmente, mas Deus não faz. Ele quer receber você nos seus braços, ele quer colocar você no colo dele. Mas você tem que dar esse passo, você tem que pedir, você tem que se aproximar. Essa comunhão faz parte da sua vida. Ele não vai te obrigar. Ele está disponível. Ele está querendo. Ele está atento para o teu clamor. Para quando abrires a tua boca para pedir o socorro. Ali ele vai estar. Verso 7, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. A sabedoria de verdade de Deus é para aqueles que querem. Esses retos aqui, aqueles que andam numa vida reta, numa vida assim, que agrade a Deus aqui na terra. E nós sabemos como podemos viver dessa maneira. Nós não podemos dizer, eu pequei sem querer. Não, mentira do diabo. A gente peca com consciência, a gente sabe quando a gente está errado. Quem anda com o Espírito Santo, e ele está disponível para aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando se aproxima de uma zona cinzenta, do risco do pecado, nós somos advertidos pelo Espírito Santo. São experiências pessoais. Mas nós só vamos até o pecado quando nós deixamos o pecado chegar até nós. Nós não podemos culpar a Deus por nosso pecado. Nós temos que reconhecer, nos humilhar diante dele, e reconhecer, pedir perdão e continuar a nossa jornada. Porque ele sim estende a mão. Às vezes um pastor não estende a mão para você. Um padre, um bispo, não estende a mão. Mas Deus sempre vai estender a mão. Deus quer sempre estar contigo. Mas você tem que fazer a sua parte. Você não pode correr esses riscos. É o escudo para os que caminham na sinceridade. Veja bem, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, para as pessoas de bem, os que querem caminhar com retidão na sua vida. E ele é o escudo para os que caminham na sinceridade. Aqueles que são da verdade. Muita gente acha que pecado é só ser adúltero, corrupto, criminoso, ladrão, né? Não. Ali em Apocalipse, nos 2 últimos capítulos de Apocalipse, no capítulo 21 e 22, fala aqueles que não vão entrar no reino de Deus e fala os mentirosos. As pessoas acham que mentira não é pecado, mas é um pecado grave, gravíssimo. E aqui está falando os que caminham na sinceridade, ou seja, aqueles que não mentem, que não fingem, que não escondem as coisas. Eu posso esconder algo da minha vida para você, mas eu não posso esconder para Deus. Você pode me esconder alguma coisa para mim, mas você não pode esconder para Deus. Mas o Deus de amor é um Deus justo. E ele te dá essa oportunidade de você pedir a sabedoria dele. Ele ainda fala, se você aceitar, ou seja, ele não te obriga a você pedir essa sabedoria. Nós vamos continuar mais na frente, não hoje, já o tempo já vai se encerrando. Esse tema ele é muito importante. Nós precisamos abrir os olhos, e principalmente aqueles que já estão dentro da igreja, que acham que por estar numa igreja, seguir uma denominação, uma religião, está tudo resolvido. Não é bem assim. Nós precisamos ter o discernimento, né, a Deus, essa sabedoria, essa inteligência que fala aqui o texto sagrado em Provérbios 2. Nós lemos só alguns versículos. Esse livro tem 31 capítulos e a maior parte deles fala disso. São conselhos de coisas para você não fazer. São experiências das coisas que já foram feitas de maneira errada e que afetaram essas pessoas. E são ensinadas para que você não repita esses mesmos erros. E quem te dá tudo isso? Quem te oferece tudo isso? De graça. De graça. É o Deus que te criou. É o Deus que te ama.
É o Deus que pegou seu Filho Jesus Cristo e entregou à morte por tua causa, por minha causa. Esse é o Deus de amor, o Deus da justiça, o Deus que está disponível para as nossas vidas. Pense nisso. Quando você ver esse vídeo, por causa disso, ofereça esse vídeo a algum familiar seu, algum amigo, algum vizinho, algum colega de trabalho. Uma vida só que seja impactada pela palavra de Deus através desse vídeo já vai alegrar o céu. É verdade. Eu sorrio de felicidade porque eu sei que Deus se alegra quando um de nós nos declaramos assim: Senhor, não tenho mais forças, agora é contigo. Use a sabedoria de Deus, Ele dá liberalmente. Não esqueça aquele versículo de Tiago. Tiago 1, versículo 5. Peça a Deus a sabedoria, que Ele dá liberalmente a cada um de nós. Por quê? Porque Ele te ama. Quer mais? Abra suas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com cada um de nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Um beijo no seu coração e até daqui a 15 dias. Bye, bye.